Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo à família Teu Rei. Glória a Deus. Ah, como Deus é bom, como o Senhor é bom. Quantos aqui tem por que se alegrar nesses dias? Quantos dão glória a Deus por 2024? Quantos diz misericórdia? Talvez, peraí, irmãos. Talvez não foi bom para alguns, talvez não foi bom para outros. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor guardou, o Senhor nos guardou, amém? O Senhor nos sustentou, o Senhor, derramou sobre nós. São dias de lutas, são dias aonde nós sofremos, nós choramos, mas nós também sobrevivemos, Nós também podemos dizer, o Senhor nos guardou, o Senhor tem cuidado de nós aí, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Hoje, tema dessa noite, eu quero dizer aos irmãos, o tema da palavra hoje é maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Eu acredito que das doutrinas bíblicas, a graça é a primeira da qual nós precisamos compreender, sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a compreensão da graça, não tem como viver tudo que o Senhor tem para mim. Sem a compreensão do sacrifício de Cristo naquela cruz, do trabalho de Deus para nos salvar, não tem como a gente entender o cristianismo do jeito que ele é e da forma que ele é. As doutrinas da graça é um dos pilares que todo homem, toda mulher de Deus deveria saber na ponta da língua. E eu falo isso com vocês de todo o coração aberto, porque dos 20 anos que eu tenho de cristão, me converti em 2004, dos 20 anos que eu tenho de cristão, 7 anos para cá, 6 anos para cá, eu comecei a compreender de fato a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E compreender a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é libertador. É libertador quando nós deparamos com a graça, entendemos de fato o que é ser o cristão, a obra do que o Senhor fez e a leveza que é servir a Deus. Quando nós entendemos a graça, quando nós entendemos o favor imerecido que Deus nos deu, o Evangelho fica leve, o Evangelho fica prazeroso servir a Deus. É uma mistura de alegria com gratidão em servir a Deus. Então hoje eu quero falar sobre essa maravilhosa graça. Abra comigo sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Efésios 2, 8. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Derrama a tua glória, graça, amor e favor sobre nossas vidas. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos capacite, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos ouvir, enxergar e entender, guardar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite,
Que cada um dos irmãos que vão assistir essa mensagem pelo YouTube possa ser abençoados com essa mensagem e possa receber essa maravilhosa graça, esse entendimento daquilo que o Senhor tem feito e realizado há muitos anos em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guie em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar sobre a graça de Deus é algo extraordinário. É algo que tem poder para transformar vidas. A graça de Deus é o centro do Evangelho. A graça de Deus é o centro daquilo que Cristo fez, das boas novas entregue a nós. A mensagem do Evangelho, as boas notícias a respeito do plano salvífico de Deus, faz parte dessa maravilhosa graça, o que é graça? É esse favor imerecido. É um dom gratuito de Deus, que é o que nós lemos, por alguém que não merecia essa salvação, essa redenção. Se nós olharmos para nós, se nós olharmos para o Flavinho, de 20 anos atrás, com 18 anos, cabelinho grande, a Sonara ia rir, eu sabia que ela ia rir, daquele cheio de espinha na cara, indo para o Big Lulas. Os jovens daqui nem sabem o que é Big Lulas. Dançando no Big Lulas, tchau café, ABD, não tinha nada que pudesse oferecer a Deus. Não vou contar a sua história, não vou falar quem você era antes de converter, porque era igual a mim. Alguém de nós merecíamos ser salvos por nós mesmos? Não. Deus, Ele entrega o seu Filho em nosso lugar, para morrer em nosso lugar, homens que eram inimigos de Deus. Sabe o que Deus fez? É a mesma coisa de qualquer um de nós, se estivéssemos diante de um juiz, no banco dos réus, e o juiz olhasse para cada um de nós e dissesse: olha, a sua pena é de 35 anos, 2 meses e 27 dias. Mas se levante daí, que eu vou sentar no seu lugar. Imagina o juiz saindo do seu lugar e sentando no seu lugar. Estou falando isso no tribunal hoje nosso. Espiritualmente falando, o Deus, o juiz, ele envia seu Filho para pagar uma conta. A salvação é pela graça de Deus, mas a salvação não é de graça. A salvação, alguém teve que pagar isso. Alguém teve que pagar pelo meu e o seu pecado. Alguém teve que morrer numa cruz. Alguém teve que ser santo, perfeito, sem pecado algum. Alguém teve que vir e nos comprar. A graça é um favor imerecido, mas a salvação não foi de graça. Quantos conseguem entender até aqui? Irmãos, a graça, esse favor imerecido, é algo que nós não podemos comprá-la. Ninguém compra a graça de Deus. Ninguém conquista a graça de Deus. Ninguém merece a graça de Deus. Quando eu falo ninguém merece, ninguém compra, ninguém conquista, eu estou falando pelas obras, eu estou falando por dinheiro, eu estou falando que ninguém, por maior esforço que consiga dar, por mais santo que possa ser, por mais perfeito que possa ser, não merece. Há uns anos atrás, ouvi um pregador dizer que por mais perfeito que o homem seja, por mais santo que o homem seja, pode ser uma freira, com seu voto de castidade, com as suas boas atitudes, suas boas obras, de fato, sem nenhum pecado, entre aspas, né? Se qualquer um de nós, o homem mais santo, o homem mais pecador, não tiver Jesus Cristo, esse não consegue a salvação. Um exemplo bíblico de o que é graça
É o que Jesus ensina na parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Graça é um filho que abandona o pai. Graça é um filho que olha para o pai e envergonha o pai ao dizer: pai, me dá tudo que tenho, me dá a minha herança, o direito meu, e eu vou embora. Eu vou gastar na minha juventude com as minhas forças, eu vou pegar essa herança que o Senhor me deu e eu vou gastar. Naquela época, irmão, fazer isso era uma vergonha para o pai, para a família. Graça é quando o filho volta para casa, é quando o filho cai em si, ele volta para casa e o pai o recebe com um abraço. E o pai troca suas vestes, o pai coloca um anel no seu dedo e o pai ainda faz uma festa. Isso é graça. O filho merecia? Não, porque ele já tinha, ele já recebeu o que ele tinha. Graça é quando Jesus, diante de uma mulher pecadora, aonde os homens prontos a apedrejá-la, e de fato merecia apedrejamento ali, por causa da história, por causa da cultura. Graça é quando Jesus olha para essa mulher e fala assim, aos homens, e fala: quem não tem pecado? Quem não tiver pecado, ou quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, quantos ouviram aquela chuva de ontem, à tarde? Acredito que o silêncio foi tão grande, irmão, que os barulhos daquelas pedras caindo no chão, porque ninguém quis atirar uma pedra naquela mulher, foi com alto e bom som daquelas pedras caindo ao chão. Isso é graça, é um favor imerecido. Sabe, Martinho Lutero diz que a graça não é barata porque custou o Filho de Deus, mas é gratuita, é gratuita porque nós nada podemos fazer para merecer. Calvino diz que a graça de Deus é a fonte da qual flui todo o bem. Isso vai nos lembrar que tudo que temos, que somos, que tudo que conquistamos, vem de Deus. Irmãos, o conhecer a Deus vem de Deus. Deus se deixou revelar por nós. E quando nós olhamos para a graça, quando nós olhamos para a manifestação do Filho de Deus na cruz, pelo plano de salvação que Deus deu, a gente olha para a nossa história e a gente diz assim: olha, quem de nós pode ser bom? Quem de nós pode carregar algum louvor? Quem de nós pode carregar algo que nos transforma, algo que nos alcança? Nenhum de nós, irmãos. Quando nós olhamos para a graça, nós vemos que Deus, Ele é um Pai, assim como o Pai do Filho pródigo, que está pronto sempre para nos abençoar. A parábola do Filho pródigo, ela mostra muito mais, a ênfase da parábola do Filho pródigo, ela está muito mais ligada em nos mostrar quem é Deus. Porque o filho mais novo que pega a sua herança e vai embora, desse nós já conhecemos. O filho mais velho que fica e reclama porque o filho voltou, esse nós já conhecemos. Mas o pai que recebe o filho de volta, esse era difícil de conhecer. Deus é amor, Deus nos ama, Deus te ama e Deus nos enche da sua graça. Qual que é a manifestação dessa graça? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior expressão da graça de Deus. Ele é a encarnação. João capítulo 1, versículo 14. Abre comigo aí. Evangelho de João capítulo 1, versículo 14. Como que essa graça se manifesta? Essa graça se manifesta através de Cristo. João capítulo 1, versículo 14 diz: aquele que é a palavra
tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, veio de graça e verdade. Cristo é essa encarnação, Cristo é aquele que Deus enviou. Aonde nós enxergamos a graça de Deus? A graça de Deus é vista sim na manifestação de Cristo, o verbo que se fez carne, o Deus Todo-Poderoso que desceu dos céus para nos salvar, para entregar a sua vida por nós. Que é graça maior? Que é poder de Deus maior? O próprio Deus vindo à terra. Irmão, nós não estamos falando de alguém importante. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando daquele que por dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Nós estamos falando daquele ao qual foi o autor da criação de tudo, Cristo Jesus. Essa é a manifestação da graça. Entender isso, irmão, transforma a nossa vida. Entender isso transforma a nossa história. Sabe? Outra manifestação da graça é a cruz. Na cruz nós vemos o ponto culminante dessa graça. Na cruz nós vemos que aquilo que Deus diz em Romanos, que Deus prova o seu amor por nós, o quê? Entregando o seu Filho. Deus prova o seu amor entregando para nós Cristo, que morreu por nós. Aquela cruz era nossa. A cruz mostra para nós. É uma manifestação da graça de Deus. Aquela cruz era minha, irmão. Aquela cruz era sua. E mesmo indo para a cruz, mesmo indo, pagando penitência, fazendo o que tiver de fazer, não alcançaríamos salvação. Essa maravilhosa graça nos enche de esperança. A cruz nos dá esperança. Porque quando Cristo morre, naquela cruz, também temos a manifestação dessa graça na ressurreição de Cristo. A esperança de Cristo, quando nós vemos Cristo ressuscitando. E nessa esperança da ressurreição, Coríntios vai dizer que 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. A ressurreição de Cristo não apenas valida na cruz, mas também nos dá a garantia de uma nova vida depois. Essa maravilhosa graça, ela não termina simplesmente na crucificação, mas ela continua na ressurreição. Mostrando que nós, homens e mulheres, nós podemos viver uma nova vida em Cristo. A graça de Deus vai nos capacitar para viver algo novo. Você foi chamado para viver algo novo. Você foi chamado para se libertar da velha criatura e viver o novo homem que Deus tem para você, através dessa graça maravilhosa. Essa graça nos capacita a viver conforme a vontade do Senhor. Entender a graça de Deus nos faz parar de dar desculpa de que não conseguimos, de que não fomos chamados. Ah, mas a carne é fraca. Não, irmão. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Mas a graça de Deus sobressai em todas as coisas. Você pode viver o que Deus tem para você. Você pode viver o que Deus te chamou para viver. Você pode viver segundo a vontade do Senhor. Lutero diz: Cristo tomou sobre si o pecado que não cometeu, para que recebêssemos a justiça que não merecíamos. Nós não merecíamos ser justificados, mas Cristo morreu por nós, e por causa que Ele assumiu o nosso pecado, através de Cristo, nós estamos justificados. Entenda isso, meu irmão. Sabe o que nós precisamos entender? Hoje, a escola bíblica dominical, nós falamos sobre isso. Que
a salvação vem de Deus. A salvação vem de Jesus. Nós não podemos fazer nada para ser salvo. Nada para ser salvo. Não é pelas obras que somos salvos. Não é. É porque Cristo morreu. É porque Cristo ressuscitou. É porque Cristo vive em nós. Nós somos salvos. Irmãos, Jesus é a manifestação dessa viva graça. Jesus é a manifestação. Jesus é a manifestação daquilo de melhor que Deus tem. O melhor de Deus não está por vir, amém? Natan nem sabe o que eu estou falando, né, Natan? Mas há uns anos atrás a gente cantava: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo. O melhor de Deus está sentado à direita dele. O melhor de Deus é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Isso nos leva a viver, irmão, com gratidão e humildade. Entender a graça de Deus, entender esse favor imerecido de Deus, faz de nós homens gratos. Faz de nós olhar para nós mesmos e dizer o seguinte: Deus, o que eu tenho no céu além de Ti? O que eu tenho nessa vida além de Ti? O que vale isso aqui, irmão? Sabe, eu acho que é o terceiro domingo que eu falo isso, mas eu vi um videozinho no Instagram e isso me chocou. Nunca tinha parado para pensar nisso. Não sei se é só eu ou se é algum dos irmãos também. Só de saber que daqui 100 anos ninguém que está vivo vai estar. Pode ser algum outro, né? Viva. Vamos colocar mais um pouquinho. Daqui 120 anos, ninguém mais, irmão, vai estar vivo. Vai acabar. Isso aqui tudo passa. Isso aqui tudo vai embora. Daqui 60 anos, quando você morrer, 70 anos, quando você morrer, alguns vão chorar alguns dias, depois vai passar, vai ficar só a saudade dos seus familiares. E como nós vivemos, e como nós levamos a nossa vida, e como nós conduzimos. A gratidão, ela precisa ser algo nos nossos corações que muda a nossa história hoje. Quando nós entendemos a graça de Deus, quando nós entendemos que Deus enviou seu Filho aqui na terra para morrer em meu lugar, no seu lugar, nada mais tem valor, irmão. Nada mais tem valor. A vida não pode ter mais valor do que Deus. A vida não pode ter mais valor do que servir a Deus. A pergunta que eu faço essa noite para nós: como nós estamos respondendo a esse presente? Como nós estamos respondendo aquilo que Deus fez na cruz? Eu não sei se algum dos irmãos já passaram por isso. Pelas histórias que eu conheço, eu acho que não. Talvez eu não conheça toda a história de todo mundo. Mas acho que ninguém aqui foi salvo da morte por um homem. Não sei, pode ser que sim. Alguém que esteja afogando foi lá e te pegou desacordados. Alguém que um acidente de carro ficou preso nas ferragens, o carro pegando fogo, um homem foi lá e te puxou para fora. Acho que ninguém passou por isso, um quase morte. Se não fosse alguém, você morreria. Irmão, eu tenho certeza que se alguém me salvasse da morte, eu seria grato a essa pessoa para o resto da minha vida. Eu sou grato ao Miqueias, meu pastor que pregou para mim quando eu converti. Onde eu vejo ele, eu honro ele, converso com ele, porque me ensinou o evangelho, me formou. Imagina alguém que te salvou da morte. Quantos aqui seriam gratos pro resto da vida? Não mediria esforço para ajudar essa pessoa.
Irmãos, o que nós estamos fazendo com esse presente que Deus nos deu? O que nós estamos fazendo? Qual estilo de vida nós estamos levando com a graça que nos alcançou? Irmãos, é por isso que eu falo que a partir do momento que a gente de fato entende a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entregamos tudo, irmãos. Nós entregamos a nossa história, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos todas as nossas atitudes ao Senhor. Por mais que são atitudes carregadas de pecado, de erros, de falhas, nós temos prazer em viver. Não porque nós temos dinheiro, não porque nós arrumamos um emprego novo, não porque nós casamos, não porque só acontecem coisas boas. Nós temos prazer em viver porque nós temos um Deus que nos ama e entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Sabe, irmãos, eu quero convidar os irmãos que diante dessa graça, que a atitude nossa, essa atitude de gratidão e humildade, seja uma atitude de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu sei que isso aqui tudo vai passar. Eu sou feliz porque eu sei que as minhas dores vão passar. Eu sou feliz porque eu sei que um dia eu estarei morando com o Senhor no céu. Eu posso estar triste, irmão, porque às vezes acontecem coisas ruins aqui na terra. Pode. Eu posso ter momentos de tristeza. Não estou falando para ninguém ficar aqui, colocar uma capa de super crente. Não, nós vamos chorar. Mas essa não é a essência da nossa vida. A tristeza é um momento da nossa vida. Davi chorou quando perdeu os filhos, luto e assim vai. Mas o que eu quero dizer para você é que a nossa maior força e essência é saber que mesmo na hora da dor, do sofrimento, da tristeza, Deus está cuidando de nós, porque tudo que Deus tinha para dar, Ele já deu. Se Deus entregou seu Filho para morrer no nosso lugar, não nos daria com Ele todas as outras coisas? Irmãos, a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é contagiante. Qual que é o impacto dessa graça? A manifestação dessa graça está em Cristo, está na cruz, está na ressurreição. Agora, qual que é o impacto dessa graça? Qual é o impacto que ela gera em nós? Quando nós descobrimos a graça de Deus, a primeira coisa que nós entendemos é que a graça de Deus nos limpa de todo pecado. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João. Nós abrimos o Evangelho de João agora lá em 1 João. Uai, gente. Pedro, João. Estava certo. João queria fugir da minha Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O primeiro impacto que a graça de Deus acontece sobre nós é o perdão dos nossos pecados. Nenhuma acusação está sobre aquele escolhido de Deus. Nenhuma acusação está sobre aqueles que recebem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Irmão, irmã, não precisa viver chorando pelos cantos, achando que Deus não te perdoa. Deus perdoa todos os pecados. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Mano, nem quero saber. Deus perdoa. O meu pecado é imperdoável. Não, o seu pecado foi pago lá na cruz. Jesus morreu por você. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo perdoa pecados. Quer pecado pior do que o apóstolo Pedro? Tem, né, irmão? O apóstolo Pedro foi fraco. Negou Jesus 3 vezes.
Quer pecado pior do que o apóstolo Paulo? Perseguidor de crente. Eu acho que ninguém matou alguém, né? Por amor a Deus aqui ainda não. E nem vai, né? Ainda não. Ninguém matou, irmão. E nem vai matar. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos matar. Se Deus perdoou esses homens, não nos perdoará, irmão? Porque talvez você cometeu um ou outro tipo de pecado. Sabe, a graça de Deus perdoa pecados. A graça de Deus transforma. A graça de Deus transforma vidas. Pastor, eu não consigo mudar. Quem já sentiu assim às vezes? Você fala assim, meu Deus, eu estou tentando tanto. Tenho trabalhado tanto nisso, tenho me esforçado. Irmãos, eu quero dizer algo no seu coração, guarde isso no seu coração. A graça de Deus transforma vidas. A graça de Deus tira o velho homem e coloca o novo homem. O processo da graça de Deus é maravilhoso. Às vezes o que acontece com cada um de nós é que nós não queremos, na verdade nós queremos que seja instantâneo. Não, irmãos, mas existe um processo, existe um tempo, existe um trabalho que a graça de Deus vai efetuando em nós. E esse velho homem, as sementes antigas vão saindo, vão perdendo força, e as novas sementes vão sendo plantadas, e nós vamos sendo transformados de glória em glória, de graça em graça. A transformação de Deus vem sobre nós. A boa obra que o Senhor começou em nós, Ele vai terminar até o dia dele. O próprio apóstolo Paulo, irmão, em Atos capítulo 9, um dia ele teve a vida transformada. Um dia ele encontrou com o Senhor, e essa graça foi tão esplêndida, tão maravilhosa. Irmãos, eu tenho certeza que você já ouviu a voz de Deus. A Já está falando sobre isso aqui de manhã. Pastor, como que ouve a voz de Deus? O dia que Deus te chamou para ser um cristão, o dia que Deus te chamou para estar na presença dele, você ouviu a voz de Deus. Deus falou com você, Deus mexeu no seu coração, Deus transformou a sua vida. A graça de Deus invadiu a sua história e te mudou. Sabe, a sua vida é um testemunho vivo do poder de Deus. Isso é graça. A graça transforma, irmãos. A graça nos muda. A graça nos faz parecidos com Cristo. Nos faz querer ser iguais a Cristo. Sabe outra coisa? Outra ação que a graça faz na minha e na sua vida? A graça de Deus nos capacita. A graça de Deus capacita para fazer a vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios 12, 9 diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na onde? Na sua fraqueza. A graça de Deus é o que nos faz correr do pecado. A graça de Deus é o que nos faz lutar contra os nossos espinhos na carne. A graça de Deus é que quando vem os dias piores, a vontade de parar, a vontade de desanimar, orando ao Senhor, Senhor, passa de mim esse negócio. É a graça de Deus que vem e nos capacita e nos fortalece. Sabe, irmão? Não adianta a gente querer achar que nós somos fortões. Pastor, tenho orado muito, tenho buscado muito de Deus. Vai ter dias e horas, irmãos, que nós vamos estar fracos. Vai ter dias e horas que a gente vai falar assim: Senhor, será que é isso mesmo? Será que é para isso mesmo? Aí o Senhor vem: é nessa fraqueza que eu vou te fortalecer. É nesse dia ruim que eu vou te capacitar. É nesse dia ruim que você vai ver o toque do Senhor. Estava conversando com o Breno, né, Breno, semana.
O Breno foi no médico. Tô abrindo a vida do irmão aqui. Aí o Breno falou que foi no médico, tava com um problema no olho já há algum tempo, uma bactéria, né, Breno? O médico diagnosticou. E o Breno, depois que chegou do médico, ele disse que entrou pro quarto e teve um devocional com Deus, que ali ele chorou muito. E na fraqueza, né, Breno? Naquele momento ali, ele falou que ele chorou tanto, que a hora que ele chorou tanto ali, naquele momento com Deus, naquela intimidade com Deus, ele percebeu que o olho dele já estava melhor. Ó, que parou de chorar. Se soubesse, tinha dado no murro dele, tinha chorado antes. Mas não é isso que chora, não é isso. É a presença de Deus. É a graça de Deus quando invade. É a graça de Deus. É quando o Breno entra na presença de Deus e chora, o milagre acontece. Como diz alguns pregadores antigos, diante de Deus chore como uma criança. Diante das dificuldades, encare como um leão. Irmão, diante de Deus, nesse momento de fraqueza, é onde a gente chora. É onde a gente busca Deus. É onde a gente fala: Deus, me ajuda. Deus, me direciona. É nesse momento que a graça de Deus nos capacita. É um poder sobrenatural de Deus, que no meio do desespero surge a esperança. É isso que nós precisamos viver, irmãos. Eu tenho certeza para você, nada vai te faltar na presença de Deus. Nada vai te faltar na presença de Deus. Sabe, se essa graça que nos capacita, se essa graça que nos direciona, se essa graça que nos guia, irmão, nós devemos buscar isso todo dia. Nós devemos orar ao Senhor, nós devemos clamar ao Senhor. Irmãos, Deus está vivo. Deus está vivo. Existe esperança para nós. Todas as áreas da sua vida têm solução, meu irmão, minha irmã. Todas. Todas. Se a solução não é aquilo que você quer, eu tenho certeza que Deus vai trazer paz no seu coração, porque você vai saber que a solução que Deus deu foi a melhor, foi a boa, foi a perfeita. Deus está cuidando de nós, irmãos. Sabe, infelizmente mesmo, quando nós entramos para a presença de Deus, qual é a primeira coisa que nós aprendemos? Qual é a primeira coisa que nós aprendemos? Na maioria das vezes, eu não quero ser aqui radical e falar que é sempre, mas a primeira coisa, quando nós entramos na presença de Deus, a gente aprende, nós devemos ser servos. Nós devemos experimentar o poder de Deus, os dons de Deus. Qual que é o seu dom? Porque tem muito trabalho, irmão. E a primeira coisa que a gente aprende quando a gente entra para a igreja é: o que eu vou fazer para Deus? Não é errado não. Mas sabe qual que é o grande problema? É que a gente está tão viciado em poder de Deus, a gente está tão viciado em ver o que Deus vai fazer, correr atrás da irmã tal, do tal. Estava conversando com uma jovem hoje, não é daqui da igreja, mas ela falou o seguinte: estava eu, sayonara, não, porque fizeram macumba para nós. Fizeram macumba para nós. Minha pastora falou que foi macumba. Falei: tá, mas e aí? Ela não soube responder. Não, mas macumba Jesus quebra, irmã. Macumba em crente bate e volta. Não pega. Não, mas tem macumba, não tá dando errado, tá tudo dando errado, tudo dando errado. O que é isso? As pessoas não entenderam o trabalho de Deus na cruz, irmão. As pessoas não entenderam o que Deus fez naquela cruz. Mas que acredita no poder de Deus, acredita naquilo que Deus tem para fazer. Eu também acredito, amém, irmãos? Deus quebra todo jugo. Mas um homem, uma mulher de Deus que anda com Deus há muito tempo, não pode ter medo dessas coisas, ele não pode ficar correndo atrás de poder de Deus não, irmão. Ah, vamos ver o que o profeta tal diz, vamos ver o que é isso. Ah, tem culto da irmã tal, tem culto disso, irmão. E o nosso crescimento? E
e aquilo que Deus fez na cruz, e o poder de Deus e a graça que nos capacita. Todos nós vamos passar por problemas, irmãos. Todos nós vamos passar por dificuldade. E a gente precisa entender que a graça de Deus é o que nos sustenta. A graça de Deus é o que nos envolve, é o que nos fortalece, é o que nos faz ser homens e mulheres de Deus. Não tem que ter medo e não tem que ficar buscando só poder sem conhecer Deus. Nós precisamos de poder de Deus, precisamos, mas não é só isso, é o conhecimento daquilo que Deus fez. Sabe? Qual tem sido a nossa resposta para isso? Qual tem sido a nossa resposta diante da graça de Deus? Irmão, qual tem sido a sua resposta? Sabe, a primeira resposta que nós devemos dar diante da graça de Deus é a gratidão. A gratidão é tudo que nós precisamos entregar a Deus diante do conhecimento dessa graça. Se você olhar para dentro da sua história, dentro da sua vida, se você olhar para as suas atitudes hoje, se eu olhar, eu tenho sido grato a Deus por tudo que Ele tem me dado. Eu tenho sido grato a Deus pela salvação que Ele me deu. Eu tenho sido grato a Deus pela obra de Deus na minha vida. A gratidão, ela nos leva a viver um culto racional. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos. Um culto racional a Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Ah, um dia eu estou bem, um dia eu estou crente, outro dia eu estou Raimundo. No mundo, vivendo segundo a vontade do mundo. Irmãos, quem conhece a graça de Deus, quem vive a graça de Deus, quem entende o sacrifício de Cristo naquela cruz, é 100% de Deus. Somos gratos ao Senhor. Sabe? Imagina se você ganhasse um presente que você sempre quis na vida. O melhor presente que você sempre quis na sua história. Você seria grato ou não? Muito grato. É tão bom quando a gente ganha uma coisa que a gente quer. Você fica olhando para aquele negócio, aquilo tudo. Isso é gratidão. É você falar assim, olha, meu coração se alegra com isso. Outra coisa, nós precisamos entregar isso ao próximo. A graça, ela precisa se estender, irmão. Nós que entendemos a graça, nós que entendemos a salvação, nós que entendemos o que Deus fez por nós enviando o seu Filho, isso não pode ficar só em nós, irmãos. Porque quem não tem Cristo, quem não anda com Cristo, quem não ouviu o Evangelho, quem não abriu o seu coração para que Cristo entrasse em suas vidas, irmãos, não tem a graça de Deus. E quem não tem a graça de Deus vai para onde? Para o inferno. Quem não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, vai para o inferno. E nós precisamos estender, nós precisamos falar dessa graça. A graça não pode ficar guardada em nós. A graça não é um presente único, exclusivo, que eu guardo para mim. Não, eu tenho que espalhar isso. Eu tenho que falar de Cristo para quem estiver ao meu lado, ao meu redor. Quem entende a graça de Deus quer que todos sejam salvos. Que é o plano de Deus, que todos sejam salvos. Sua família precisa de Jesus, irmão. Seus amigos precisam de Jesus. Aonde você estiver,
Fale de Jesus, fale dessa graça, porque nós não sabemos quando e onde Deus vai operar, mas Deus vai operar. Fui fazer um culto em um lugar aí, e depois eu voltei para fazer de novo. E eu cheguei lá, vou falar onde eu fui fazer o culto, né? Senão não tem como contar. 2 meses atrás eu fui fazer o culto lá na cadeia. Vamos fazer o culto lá, eu e mais alguns irmãos, e cada um prega em uma área. Aí eu terminei o culto lá falando o seguinte: olha, entenda uma coisa, todos vocês que estão aqui, melhor do que sair daqui é sair salvo, é encontrar com Jesus Cristo e mudar a sua história. Melhor do que sair daqui é sair daqui com Jesus no coração. Aí beleza, voltei para fazer o culto lá semana passada. Aí um agente chegou em mim e falou assim: ô pastor, opa, deixa eu te falar, eles fazem culto aqui todo dia, todo domingo, 4 horas da tarde é o culto deles lá. Eles cantam louvor, alguém prega, e a última coisa que eles fazem no culto é aquela frase que o senhor falou. Já tem mais de 2 meses que eles fazem isso. Todo mundo grita: melhor do que sair daqui é sair daqui salvo em Cristo Jesus. Eu falei: só que bênção. Sabe, irmãos, tomara que 1, 2, 3, 10 saia de lá salvo em nome de Jesus, né? Irmãos, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos proclamar de Jesus. Nós não sabemos aonde vai acontecer e como vai acontecer. Nós não sabemos. Compartilhe essa graça. Daqui uns dias é Natal. Compartilhe essa graça com seus familiares. Talvez o Natal passado você estava bebendo com eles. Talvez no Natal passado você estava fazendo coisas que não era para fazer, mas nesse Natal você tem Cristo. Nesse Natal você encontrou com Jesus. E nesse Natal essa graça vai alcançar seus familiares. Nesse Natal Deus vai fazer grandes coisas. Essa graça precisa ser compartilhada. Essa graça precisa ser proclamada. Sabe aquela música Amazing Grace? Eu não sei cantar, os irmãos aí cantam maravilhosamente. É maravilhosa essa música. O autor dessa música, John Newton. A história dele, ele era vendedor de escravo, irmão. Ele era negociante de escravo. Imagina, um homem que negociava escravo encontra com a graça de Deus e tem a sua história mudada e começa a pregar o evangelho. E ele fez essa música maravilhosa, Graça que me encontrou. Irmãos, ouça essa música com tradução lá na sua casa depois no YouTube. Acho que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Nós precisamos proclamar, irmão, dependendo do que a gente era, do que a gente fez, do como a gente viveu. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhosa. Viva por isso, meu irmão. Viva por isso. Sabe, a graça de Deus, ela é suficiente para nos salvar, para nos perdoar, para nos capacitar, para nos dar força no momento de fraqueza. A graça de Deus é suficiente para mudar a nossa história. Por meio de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo naquela cruz, nós temos acesso a essa graça. Meus irmãos, a única coisa que eu peço ao Senhor nessa noite, eu peço para vocês, que busquemos conhecer isso, que busquemos conhecer essa graça do nosso Deus. Sabe, irmãos, ore ao Senhor nesses dias. Ore ao Senhor nesses dias. Fala: Deus, eu quero conhecer essa graça. Eu quero ter acesso a essa graça. Eu quero ser preenchido por essa graça. Eu não sei quais sentimentos vocês têm enfrentado nesses dias. Se é de rejeição, se é de tranquilidade, eu não sei qual é. Eu não sei o que você tem passado nesses dias.
Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. A graça de Deus é para você. Se é força que você precisa, é força que Deus vai te dar. Se é esperança que você precisa, é esperança que Deus vai te dar. Se é fé, Deus vai te dar fé. Antes de conhecer o poder de Deus, antes de conhecer a mão de Deus, antes de conhecer os dons de Deus, se preocupe em conhecer a Deus. Se preocupe em conhecer a Deus. Deus vai te fortalecer. Deus vai te mostrar o que você tem que fazer, como você tem que fazer, aonde você tem que fazer. A graça de Deus é acessível para nós. Sabe, irmãos? O que precisa de nós? Qual é a nossa atitude para que isso aconteça? Se entregue a Deus. Se entregue a Deus. Abra o seu coração e fala: Deus, eu quero me entregar ao Senhor. Estou falando, irmãos, aqui de um homem que já vive há 20 anos com o Senhor. E tem dias que eu preciso fazer isso. Esses dias eu estava aqui com uma dor terrível. Aí o Natan chegou em mim aqui e falou assim, Natan falou assim, meio difícil eu falar isso, né, pastor? Mas o Senhor vai fazer, descansa no Senhor. Fala para o pastor isso, descansa aí. Mas de fato, irmãos, tem dia que a gente também, né, precisa. Tem dia que a gente chega diante de Deus e fala assim: Deus, a dor era tanta, só que o homem potencializa muita dor, né? Você já viu como é que é, né, o homem, né? Eu falo assim: meu Deus, eu tava com dor aqui, ó, 3 dias direto. Esse rapaz, uma dor atrás da cabeça. Eu falei: vou morrer, ué. Eu vou morrer com essa dor aqui, mas é uma dor insuportável, cara. Aí eu falei assim: vou descansar em Deus. Irmãos, descansa no Senhor. Isso é para crente que tem um ano de vida e para crente que tem 50 anos de história. Todo dia Deus vai se revelar a nós com sua graça. Todo dia Deus vai se revelar a nós com seu amor, com seu favor. Todo dia nós precisamos da graça de Deus. Todos os dias nós precisamos olhar para Deus e falar: Deus, vem na minha vida. Vem ao meu encontro. Todos os dias, irmãos. Todos os dias, independente do seu dia. Você é um escolhido de Deus. Você é um filho, uma filha de Deus. Deus te ama. Acho que não tem frase melhor de ser ouvida na face da terra. Melhor do que a Sayonara falar para mim: eu te amo, eu saber que Deus me ama. A Sayonara é limitada quando ela fala eu te amo. Eu sou limitado quando eu falo eu te amo para ela. Mas quando eu ouço Deus te ama, é Deus, mano. É Deus. Se Deus me ama, tá pronto. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? O que eu tenho para falar sobre a graça de Deus, o que eu tenho para falar sobre a graça de Deus sobre a sua vida, você não merecia. Você não merecia isso, mas Deus te deu. Por isso que de vez em quando eu gosto de olhar do Flavinho de 20 anos atrás, do cabelo grande, gago. Não era grande não, gente, era um cabelo feio aqui, eu fazia uma volta aqui, esse negócio esquisito. Se fosse grande, era melhor ainda. Mas eu gosto de olhar daquele Flavinho lá atrás. Quem? Fevereiro, março, estava bebendo 2 litros de vodka numa festa. E que em maio Deus chamou. Eu falo assim: como, Deus? Como que o Senhor me achou? Irmão, se você olhar para a sua história e ver o que Deus fez nela, você vai falar assim: Deus,
Eu não merecia, mas o Senhor fez. Agora que o Senhor fez, eu vou viver tudo que eu tenho para o Senhor. Tudo que eu tenho. Irmãos, vamos nos entregar para Jesus 100%. Vamos nos entregar para essa maravilhosa graça. Vamos nos entregar. Não tem nada mais nessa vida que vale a pena do que entender a graça, essa maravilhosa graça. Não tem. Peça a Deus revelação disso. Peça a Deus revelação disso. E quem tem revelação dessa graça, nada mais vale a pena. Nada mais, irmão. Nada mais. Vamos orar em nome de Jesus? Curva sua cabeça. Senhor, o Senhor é bom. As suas promessas acontecem. O Senhor é fiel em cada uma delas. O Senhor prometeu que enviaria seu filho veio. O Senhor prometeu que tinha um povo, uma nação de sacerdotes, e essa nação de sacerdotes existe. O Senhor disse que derramaria sua graça, seu amor sobre esse povo, trocaria o coração de pedra por um coração de carne. É isso que o Senhor fez. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a sua graça nos alcançou. Muito obrigado porque nós temos a revelação de quem é seu filho. Muito obrigado porque nós podemos ver quem Cristo é. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ter nos escolhido. Muito obrigado por ter nos tirado daquele lamaçal de pecado. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Pai, nós queremos dar a nossa vida ao Senhor. Temos dificuldades, às vezes queremos ter o controle, mas nós queremos dar a nossa vida ao Senhor. Cuide, ó Deus, da tua igreja, cuide dos seus filhos, cuide da história de cada um dos irmãos que aqui estão, e que possamos viver essa maravilhosa graça do Senhor. Que o sacrifício do seu filho naquela cruz, que a ressurreição dele seja eficaz em nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Temos problemas, dificuldades, dilemas da vida, mas nós queremos entregar tudo que somos, tudo que temos. Nos ajuda a proclamar essa graça. Nos ajuda a ser instrumento do Senhor, a orar com o necessitado, com o perdido. Nos ajude, Senhor Deus, que nossas palavras sejam palavras do Teu Espírito. Nos ajuda, Pai, a sermos usados pelo Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é santo, o Senhor é digno. Pai, nós te amamos e somos gratos por tudo. Que a sua maravilhosa graça se revele cada dia mais em nossos corações e que fique em nós a gratidão, Pai, por esse amor, por esse favor imerecido. Nós oramos gratos por tudo aquilo que você fez. Em nome de Jesus, amém, amém. Quantos vão viver essa graça na sua vida? Quantos vão entrar de ponta nessa graça? Se entregar ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu quero. Eu vou viver dessa forma. É para todos nós, viu, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que Deus chama, Deus derrama sua graça, seu amor e seu favor. Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Domingo que vem temos culto normal. Falta 2 cultos para acabar o ano. Não falte não, vai ser bênção em nome de Jesus. Domingo é do Senhor. Domingo é dia de vir para a igreja. A gente vem cultuar a Deus em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, Pai, Tu és santo e maravilhoso. Dê um abraço ao seu irmão aí, estamos encerrados.